Bem-vindos, amigos, a mais esta exposição doutrinária proporcionada pela Sociedade Beneficente Espírita Bezerra de Menezes. Eu me chamo Rosa, sou trabalhadora voluntária desta casa e convido a todos a uma prece para darmos início, assim, ao nosso encontro. Então, neste momento, possamos todos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, agradecendo a oportunidade de aqui estarmos hoje reunidos para esta reflexão que certamente nos proporcionará mais paz, mais equilíbrio, porque temos a certeza do amparo do plano maior. Agradecemos a Jesus, nosso Mestre, pelas lições sempre presentes em nossa vida e que possamos tirar dessas lições do Mestre Jesus o alimento para a nossa alma, para o nosso dia a dia. Então, assim, agradecidos que somos, pedimos o amparo desta equipe espiritual que nos orienta, que nos inspira e também a permissão para darmos início a este momento de reflexão. Que assim seja. Então, meus irmãos, o convite hoje é para que nós façamos uma reflexão a respeito do amor e da autoestima. Nós vamos nos valer do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos nos valer também deste livro aqui, Educação dos Sentimentos, de Jason de Camargo, e também do livro Atitude, Reflexões e Posturas que Trazem Paz, de Andrei Moreira. Então, vamos lá. Toda a nossa reflexão está baseada nestas obras, sempre à luz do Evangelho de Jesus e à luz também da doutrina espírita. Assim, nós vamos iniciar com a pergunta primeira do Livro dos Espíritos, o qual eu não referi antes, mas também nos baseia essa reflexão, Livro dos Espíritos, de Allan Kardec. E nós vamos iniciar, então, com esta primeira questão que Kardec faz aos espíritos, quando ele pergunta: que é Deus? E os espíritos respondem que Deus é a inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Essa inteligência suprema, ela criou dois elementos primordiais, que são o princípio material e o princípio espiritual. A partir do princípio material, são criados os mundos e tudo que neles vive, não é? Tudo que neles há. Do princípio espiritual, são criados os espíritos de início simples e ignorantes, quer dizer, sem conhecer muita coisa, a fim de que se desenvolvam nos diversos mundos, tanto no aspecto intelectual quanto no aspecto moral. E para reger a vida no universo, Deus, um Pai de justiça, bondade, misericórdia, estabeleceu leis imutáveis,
e plantou como uma semente na nossa consciência essas leis, nas consciências de todas as suas criaturas. E isso está referido também no Livro dos Espíritos, na sua questão 621. Portanto, nós carregamos na nossa consciência as leis divinas. E Deus, na sua misericórdia, sempre envia os seus emissários para nos fazer lembrar dessas leis e explicá-las melhor para nós, conforme nós vamos nos adiantando, vamos amadurecendo, tanto intelectual como moralmente. São os jardineiros, esses emissários são como jardineiros, né? Que vêm trabalhar no terreno do nosso coração, da nossa consciência, revolvendo a terra fértil que lá está, para que aquela semente que germinou já em nossas consciências, ela cresça, ela se fortaleça, ela se torne muito frondosa, não é? Para que nós possamos assim ter mais plenitude do conhecimento da lei de Deus. É assim que a humanidade recebeu Moisés, por exemplo, nos trazendo os 10 mandamentos, as tábuas da lei, não é mesmo? Mais adiante, recebemos aqui Jesus, que veio melhor nos esclarecer como proceder para viver dentro dessas leis. E mais adiante ainda, o Espiritismo, que pela revelação dos Espíritos, busca ampliar ainda mais o nosso entendimento sobre as lições de Jesus. E em todos os tempos, em todas as revelações, a lei de amor é aquela que se encontra como o alicerce e também como o coroamento de todo o processo evolutivo do ser. O amor é a essência divina que gera vida. Por isso, João, no seu Evangelho, ele vai nos dizer que Deus é amor. E ao ser perguntado sobre qual o maior mandamento da lei de Deus, Jesus responde aos fariseus: amar a Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o espírito é o maior e o primeiro mandamento. E eis o segundo, que é semelhante a esse: amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei está contida nesses 2 mandamentos. Conforme a questão 625 do Livro dos Espíritos, Jesus é o Espírito mais perfeito que Deus enviou até nós, ao planeta Terra, para nos orientar. Ele é o nosso mestre e é o nosso guia. E ele nos afirma que toda a lei de Deus está contida na lei de amor. Que para seguirmos rumo à felicidade plena, é preciso que amemos. Amemos a Deus e amemos ao nosso próximo como a nós mesmos. Amar a Deus, esse Pai de bondade, de justiça, de misericórdia, aquele que deu a vida e nos dá as inúmeras oportunidades para evoluirmos, para aprendermos e sermos cada vez mais luz, mais paz, mais felicidade, esse nós logo entendemos, não é? Agora, amar ao próximo, quem é o nosso próximo? A quem Jesus
está se referindo aos nossos familiares, aos nossos pais, mães, filhos, avós, ou aos nossos amigos? O Cristo Jesus, meus irmãos, veio nos lembrar que somos todos filhos do mesmo Pai, o Pai de amor. Sim, somos todos parte de uma única e mesma família. A humanidade toda é nossa irmã. Portanto, o nosso próximo são todos e é cada um dos seres criados por Deus. Assim, é preciso que amemos a todos e a cada um. E não se pode amar a Deus sem amar o próximo. E não se pode amar o próximo sem amar a Deus. E por que amar? Porque o amor aproxima a criatura do Criador. O amor é o sentimento por excelência, que resume inteiramente a mensagem que Jesus veio nos trazer. Ele, o amor, é a mola propulsora da evolução do espírito. E o apóstolo Pedro, em uma de suas cartas, que está no Novo Testamento, ele afirma que o amor é capaz de cobrir a multidão de pecados. Isto é, somente através do amor é possível depurarmos nossas imperfeições e transformarmos os hábitos que ainda nos prejudicam para que tenhamos uma jornada mais equilibrada e mais serena rumo aos mundos mais felizes. O amor é um sentimento, nós sabemos disso. E todo sentimento só se instala em nosso coração por meio de aprendizagem. Nós aprendemos a sentir, a desenvolver os sentimentos. O amor é possível ser desenvolvido através do aprendizado. A Terra é a nossa escola. E é por isso que nós reencarnamos na família que necessitamos para essa aprendizagem. E temos as companhias e as circunstâncias de vida adequadas para o exercício do amor, para aprendermos a amar. E o que é amar, então? No Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 11, um espírito nos diz o seguinte, que amar é nutrir pela outra pessoa uma afeição viva e ardente. Esta afeição é a prova de tudo que pudesse diminuí-la, diminuir a pessoa amada. Quer dizer, amar é querer bem uma pessoa, não importando suas imperfeições. Afinal, somos todos imperfeitos ainda, não é? Amar no sentido profundo é ser leal e consciencioso para fazer aos outros aquilo que nós gostaríamos que os outros fizessem por nós. Fazer todo o bem que está ao nosso alcance. Esse é o sentido profundo de amar. E no processo de aprendizado do amor, nós vamos desenvolvendo gradativamente virtudes. Gradativamente, nós vamos desenvolvendo a humildade, porque através da humildade nós nos percebemos
e percebemos o outro e vemos que todos nós somos importantes, que eu não sou mais importante do que ninguém. Cada um dos seres da criação tem a sua importância para Deus. Então, através do amor, nós vamos desenvolver a humildade. Vamos desenvolver também a paciência, porque começamos a ser mais pacientes para enfrentar as dificuldades que o outro possa nos trazer. Seremos também mais devotados. O devotamento é nós nos entregarmos a serviço do outro, é fazer algo pela outra pessoa, não é? Desenvolvemos também a aceitação. Começamos a aceitar as pessoas como elas são, sabendo que todos nós temos nossas dificuldades, nossas imperfeições, então amamos apesar das imperfeições. E começamos também a desenvolver o perdão. O perdão no sentido de entender que cada um está no seu momento evolutivo, cada um vai apresentar suas possibilidades de conquistas morais, mas também suas limitações. Então, nesta aceitação, nesta paciência, nesta humildade, nós acabamos por entender e desculpar os atos de outras pessoas. E tudo isso, então, neste conjunto de ações e sentimentos que nós vamos nutrindo pelo outro, nós estamos trabalhando com o amor em ação, que é a caridade, não é? Então, todas essas virtudes que nós falamos até aqui, elas são frutos do amor, porque em todas elas há uma parcela de amor. E é só a partir do amor que nós vamos, então, conseguir desenvolver cada uma das virtudes. Mas nós precisamos também atentar muito bem para o detalhe que o Mestre Jesus nos orientou. Ele disse que é preciso amar o próximo como a nós mesmos. Como a nós mesmos. Quer dizer, então, que nós devemos nos amar para amar os outros. E será que nós nos amamos mesmo? O que é nos amar? Nós devemos nos amar para amar os outros, porque o amor é um verbo de ação. Não é o amor que é um verbo de ação, né? O amar é um verbo de ação. Então, ele é um movimento que nós fazemos na direção de alguém. É um gesto de doação. Amar é doação. E ninguém pode dar algo que não tenha de si, que não possui. Portanto, é preciso que nós nos amemos para amar o outro. Não é? É por isso que a reflexão de hoje é sobre amor e autoestima. O que é autoestima, né? Autoestima é o retrato que nós fazemos de nós próprios. É a visão que nós temos de nós mesmos. É como nós nos apercebemos
dos diversos valores da nossa vida. E é a partir dessa percepção que nós vamos construindo a nossa atitude perante a vida. Pois sempre, mesmo que nós não queiramos, nós vamos refletir na vida, nas nossas atitudes, o nosso estado interior. Assim, nós temos que perceber que o interessante é que a autoestima, ela é uma questão de ponto de vista que nós temos de nós próprios. Vou dar um exemplo aqui genérico, banal, assim, bem superficial, para não entrarmos em outras questões. Por exemplo, se eu me percebo uma pessoa bem apessoada, bonita, elegante, seja como for, eu vou ter segurança para me colocar no mundo, diante das outras pessoas. Agora, se eu não me acho tão bonita, me acho até feia, acho que não tenho nenhum encanto, isso é uma coisa íntima minha, eu me percebo assim. O que vai acontecer? Eu vou agir, eu vou interagir com as outras pessoas de um modo muito inseguro. A minha interação social vai ser de uma forma muito insegura. Então, quando eu tenho autoestima elevada, quando eu percebo as minhas qualidades, podem não ser muitas, mas eu tenho algumas, isso me traz mais segurança. É o reflexo, essa segurança com a qual eu vou viver e vou interagir, ela vai ser um reflexo dessa minha autoestima mais elevada. Entretanto, se eu vivo insegura a cada passo, não consigo me comunicar bem ou interagir bem com as pessoas pela minha própria insegurança, isso vai ser realmente um reflexo da minha baixa autoestima. Como eu me percebo interiormente é o que vai determinar como é que eu vou interagir no mundo. E a baixa autoestima, esse sentimento de menos-valia, ela leva o indivíduo a se encolher vibracionalmente, pois nós vamos estar carregados de pensamentos negativos a respeito de nós mesmos. E nós sabemos que os pensamentos negativos nos levam a vibrar numa frequência, numa energia muito baixa, o que pode reduzir, inclusive, as nossas defesas orgânicas e psíquicas. Normalmente, a baixa autoestima está ligada a um processo de autocrítica severa. A autocrítica é a crítica a nós mesmos, não é? É um processo de não aceitação de como nós nos enxergamos intimamente. Nós enxergamos em nós limitações que o nosso próprio orgulho não permite e não aceita que tenhamos. E não enxergamos as conquistas que nós já obtivemos, elas ficam escondidas, porque o que fala mais alto em nós é este orgulho, esta não aceitação das nossas limitações. Quando nós queremos nos mostrar perfeitos, nós esquecemos do mais importante. Perfeito
Só Deus. Nós fomos criados para, no decorrer das experiências de vidas, atingirmos uma perfeição relativa, sim. Mas essa perfeição ainda não é possível no planeta Terra, que está ainda, agora, passando pela transição para se tornar um mundo de regeneração. Portanto, é preciso que nós revisitemos os nossos sentimentos relativos a nós mesmos. E é preciso que avaliemos em nosso íntimo se nós nos amamos. Se com humildade nós aceitamos as nossas limitações, se nós temos paciência com as nossas dificuldades em superar essas limitações, se nós nos perdoamos por recair em situações que queremos ultrapassar. É preciso, meus irmãos, que também sejamos caridosos conosco mesmos. E é por meio da linguagem do coração, que é o amor, que nós vamos poder dialogar conosco mesmo e buscar o remédio para as nossas dores da alma. Pois um coração que ama pode sempre se curar. Nós precisamos trabalhar com o alto amor e nos nutrir dele, a fim de termos o que doar ao nosso irmão de caminhada. Vamos valorizar o que já nós conseguimos conquistar, os valores da alma que nós conseguimos conquistar, e colocar a nossa vontade, essa potência que Deus nos deu, a vontade que permite que nós direcionemos as nossas escolhas, não é? A serviço do amor. A serviço do amor e da nossa própria transformação moral. Então, lendo a respeito do assunto para trazer aqui hoje, eu gostaria de referir que nesse livro Educação dos Sentimentos, não é? No seu capítulo 11, o autor, que é o Jason de Camargo, ele vai nos indicar alguns passos para que nós possamos ampliar a nossa autoestima. E eu vou me permitir ler aqui, para que a gente possa juntos refletir. Então, ele diz o seguinte: para ampliar a nossa autoestima, um dos passos, o inicial, seria o autoconhecimento. Quer dizer, nós, de uma forma serena e honesta para conosco mesmos, né? Irmos levantando no nosso íntimo, através da reflexão, da meditação, buscando em nós mesmos, né? Quais são aqueles pontos que nos fazem bem, que nós conquistamos, que valores nós já conquistamos, e aqueles outros que são necessários serem transformados em nós. Então, este seria o primeiro passo, o autoconhecimento. Em seguida, ele fala na aceitação, que precisamos nos aceitar como nós somos. É preciso que não se queira ser uma pessoa diferente do que a gente é. Que nós possamos valorizar mais os pontos positivos que nós já conseguimos alcançar. Em seguida, ele vai nos falar do amor, como a gente tem falado até aqui. Que nós nos amemos, porque o próprio Cristo disse que nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos. Então, aqui ele reforça de novo, dizendo para nós, lembrando a nós, que somos uma centelha divina do Criador. Portanto, amemo-nos.
o passo seguinte, a fé. A fé em Deus, a fé no acolhimento e no amparo do alto, mas também a fé e a confiança em nós mesmos, na nossa condição de autogerir os nossos sentimentos, de buscar a transformação, o aprendizado através das nossas próprias forças, do nosso esforço. Em seguida, ele vai nos falar que tudo provém dos pensamentos e por isso a importância de nutrir pensamentos positivos, não é? Para que nós não caiamos naquela armadilha da baixa autoestima. Muito bem. A seguir, ele vai nos dizer para que nós sejamos mais gentis conosco mesmos. Não sejamos tão duros, não é? Conosco mesmos. Aquela autocrítica severa que nós falamos há pouco. Porque essa dureza para conosco mesmo vai encorajar a culpa e reduzir o nosso amor próprio. E nós sabemos que quando nós caímos em situações, em cristalizações de culpa, nós não conseguimos agir, ficamos paralisados, a culpa paralisa. É importante nós percebermos nossas responsabilidades, do que nós somos responsáveis. Entretanto, é importante saber também que sempre é possível mudar, recomeçar. Então, culpa não vai nos levar a lugar nenhum. Continua ele dizendo para que nós acreditemos que nós sempre fazemos o melhor que podemos a qualquer momento. Isso é interessante, porque nós sabemos que dentro das leis divinas há uma lei chamada lei de progresso, que todos nós estamos dentro desta lei. Então, a cada encarnação, somos o melhor que podemos ser até agora, porque nós viemos melhorando e evoluindo nas diversas encarnações. Então, agora, o que eu faço agora é o melhor, é o que eu tenho condições de fazer. Eu sempre tenho condições de melhorar. Mas eu devo pensar que eu estou no meu melhor momento evolutivo. E sempre vou melhorar a cada encarnação, a cada experiência de vida, não é? E por último, ainda mais 2 itens ele fala aqui. Cultivar bons hábitos, e aí ele traz a questão de a gente conseguir organizar a nossa vida e buscar momentos diários de paz, que pode ser através da música, através da meditação, através de uma boa leitura, mas principalmente através da leitura do Evangelho e através da reflexão que se faz da leitura posta. A prece é outro momento também de paz, de ligação com o alto, de diálogo com Deus, com Jesus. E assim, esses momentos vão produzindo em nós mais otimismo, mais esperança, mais coragem, não é? E o último passo aqui que ele indica é perseverança. Procuremos perseverar. Pela situação que vivemos, o corre-corre, o dia a dia, muitos de nós têm sempre a ideia de iniciar alguma coisa,
iniciamos um projeto e logo em seguida paramos no meio do caminho. Então, é essa a ideia que o Jason traz. Perseverem naquilo que está sendo proposto. E lembramos sempre, meus irmãos, que nós não estamos sozinhos nessa busca. Nós temos sempre o amparo dos espíritos benfeitores que nos guiam nessa jornada. E Andrei Moreira, então, neste livro aqui, no Atitude, não é? Reflexões e posturas que trazem paz, ele vai nos dizer que a espiritualidade, ela é vazia se ela não se converte em elemento transformador da nossa vida. Então, cultivar a espiritualidade é buscar encontrar Deus no nosso próprio coração. Jesus já nos ensinou que nós somos divinos em essência e natureza. E ele disse: deixai brilhar a vossa luz. Então, deixar brilhar a nossa luz é a nossa grande meta. E aí o Andrei Moreira, nesse tema, nos diz o seguinte, que cada um de nós é portador de uma sabedoria particular, de uma grandeza singular, de uma beleza própria, pois cada ser humano é uma criação divina e inigualável. Nós somos uma experiência única do amor de Deus. Como nós, não há ninguém. Nós fazemos brilhar a nossa luz quando a nossa espiritualidade move-nos na direção de atitudes e posturas de renovação. Assim, queridos, é preciso que nós nos percebamos criaturas de Deus que estão na caminhada, nessa caminhada evolutiva, conquistando pouco a pouco as qualidades morais e intelectuais que nos levarão a nos tornarmos homens e mulheres de bem, como fala o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, perseveremos todos nessa busca pela conquista das virtudes, conforme as nossas possibilidades. Mas não nos esqueçamos de valorizar aquilo que nós já atingimos, as parcelas de amor, de bondade, de fraternidade, de solidariedade, de caridade. Todas filhas do amor, que nós podemos compartilhar com os nossos irmãos de caminhada, em forma de ações no bem, não é? Assim, estaremos seguindo cada um dentro das nossas possibilidades a orientação de Jesus que nos diz: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Muito obrigada, muita paz. Vamos passar para a nossa prece de encerramento. Mais uma vez, agradecendo a oportunidade da tarefa. Deus de misericórdia, nós te agradecemos por estes momentos de reflexão, onde recebemos a inspiração dos benfeitores amigos enviados por Jesus. Que possamos, durante nossos momentos de meditação, de reflexão, buscar dentro de nós aquilo que nos alimenta, buscando as nossas qualidades, nossos predicados, e também buscar aquilo que é necessário transformar. Com humildade, vamos caminhando na busca de mais paz, de mais equilíbrio, mais segurança. Que a tua luz e a tua paz, Mestre Jesus, envolva todos nós em vibrações amorosas. E que assim seja.